Eu já sabia que o Vasco não ia conseguir a classificação, porque o Vasco perdeu a sua classificação lá na Venezuela. Foi em Quito, não. O Vasco hoje foi eliminado por aquele jogo lá, por aquela derrota acachapante, aquela derrota ridícula que o Vasco teve contra o Puerto Cabello. Porque ali, não pela questão de classificação, mas principalmente pela questão de fragilidade. Porque os jogadores que estiveram em campo hoje contra o Del Valle, aliás, fizeram parte dos 2 jogos do Del Valle, e o agregado foi 5-1 para o time equatoriano, eram os mesmos que estavam lá. Eram os mesmos. Comandado à época pelo diretor técnico Felipe Loureiro, que para ele foi tudo bem, porque ele continua, porque ele está aí, né? E o departamento de futebol do Vasco não se manifesta, não dá satisfação ao seu torcedor. Então, o Vasco foi eliminado ali, volto a dizer, não pela classificação, não pelo somatório de pontos, mas sim por conta de descortinar seus erros, descortinar a sua incapacidade de um elenco que foi classificado pelo presidente do Vasco como um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Gostaria muito de ouvir o presidente do Vasco novamente, ou que ele viesse a público, se é que ele vai vir a público em breve, porque não fala desde novembro, como se não houvesse necessidade, para saber se ele mantém essa opinião. Provavelmente sim, porque a gestão Pedrinho ela tem uma característica, ela se mantém, né, impávida, quieta, na certeza que está fazendo o melhor. Porque não há dúvida, e eu já falei isso, há muita gente afim, muita gente disposta, muita gente que quer o bem do Vasco lá dentro. Mas uma coisa é querer, outra coisa é saber fazer. E a diretoria do Vasco é uma diretoria extremamente incompetente no aspecto do futebol. Muito incompetente. Mas não vai mudar nada. Eu falei isso aqui contra o Grêmio e falo hoje de novo, torcedor. E isso me bate um desânimo enorme, como bate um desânimo em você. Porque se a diretoria do Vasco viu o jogo de hoje, como viu o jogo em Quito, se você não tiver um mínimo de preocupação ou de principalmente senso de urgência, é porque nós estamos no mato sem cachorro. A gente está perdido. Porque a desculpa de que não tem dinheiro é a mesma, que se confunde agora com os discursos do técnico Fernando Diniz. Porque o time do Fernando Diniz, mais uma vez, não jogou bem. Eu, sábado, fui voz discordante aqui dos companheiros. O Vasco deu 31 chutes a gol. Ok, mas eu não gosto de ver o Vasco jogar, eu não gosto de ver o time do Vasco jogar. Aquele jogo com o São Paulo foi uma ilusão de ótica. E eu disse que esse time, para me conquistar novamente, teria que fazer muita coisa. Por quê? É um time mentiroso nas suas ações. É um time que ganha muito bem do Fortaleza, é um time que ganha muito bem do São Paulo e que depois faz 2, 3, 4, 5 jogos medíocres e fica por isso mesmo. E você não tem um caráter de urgência. A gente está indo aí já para mais de 40 dias depois do Mundial. Hoje é dia 22 para 23, temos a janela aberta há 13 dias e o Vasco contratou um volante, o Thiago Mendes, que mesmo assim foi inscrito para a Sul-Americana, mas não jogou. E volto a dizer, se jogar domingo contra o Internacional, não vai nos dar a vitória. Acho que é um bom jogador, mas não vai resolver nosso problema. O nosso problema é muito mais profundo. E me preocupa demais quando começam a pipocar situações que até então não pipocavam, tirando a questão salarial. Que é algo, vocês viram hoje no Atlético Mineiro, é algo que me preocupa, que o Vasco, pelo menos, ficou isento disso. Isso me dá uma segurança. Mas quando você vê, o Puma não tá legal, o Lemos não tá bem, é o empresário do Jair esculhambando porque não deram a oportunidade para ele, é o Paulinho jogando hoje. O que foi o Paulinho jogando hoje, gente? O que é o Paulinho jogando na temporada? Jogadores que nitidamente estão num outro ritmo, me parecem saturados do Vasco. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós também estamos saturados de vocês. A gente não aguenta mais vocês. E a direção
não consegue tomar um posicionamento, não consegue fazer um enxugamento, porque, volto a dizer, aquele time que perdeu para o Puerto Cabello lá atrás, não houve uma dispensa, não houve um afastamento, não houve uma rescisão de contrato. Quer dizer, tudo zerado. Tá tudo bem, cara. Foi um percalço. Só que de percalço em percalço, a humilhação aumenta. O Vasco perdeu hoje, com essa eliminação, que era uma intenção da direção, era um objetivo. O Vasco perdeu 500 mil dólares nesse playoff. Se fosse para as oitavas, 600 mil dólares. Se fosse para as quartas, 700 mil dólares. Se fosse para a semifinal, 800 mil dólares. O vice-campeão ganha 2 milhões de dólares e o campeão 6 milhões e meio de dólares. E parece que não era um caráter de urgência, não era tão prioritária assim a competição sul-americana, porque o Vasco não jogou a competição sul-americana. Foi medíocre a competição sul-americana inteira. O Vasco ganhou do Puerto Cabello aqui 1-0, às duras penas, o goleiro dos caras pegando para burro, ganhou 1-0 e meteu 3 no Melgar porque tinha que se classificar. O resto do Vasco foi uma tragédia. O Vasco jogou 2 vezes com o Melgar, 2 vezes com o Puerto Cabello, 2 vezes com o Lanús. 6 mais 2 jogos contra o Independente Del Valle, foram 8 jogos e 2 vitórias. Esse time não merece classificar. Esse time não merecia classificar, sendo que tomou 2 enfiadas, 2 goleadas. Passou vexame em Arequipa, ganhando de 3-1, entregou o jogo em 3-3 para o Melgar. Não ganhou do Lanús em La Fortaleza. Não conseguiu ganhar do Lanús aqui no Rio, e eu acho que isso é uma coisa que passa a me preocupar, porque a gente tinha sempre São Januário como um reforço, e o Vasco começa a cair em São Januário. Jogar mal em São Januário. Não usar São Januário a seu favor. Porque é o 3º jogo que o Vasco joga recente em São Januário. Perdeu o Bragantino, empatou com o Grêmio, empatou com o Del Valle hoje. Isso é por quê? Porque é um time psicologicamente com problemas sérios, desde o início do ano, o Fábio Carille fala isso. Desde o início do ano, o Carille fala isso. E ninguém consegue resolver, ninguém sabe o que esses caras estão tão nervosos. Estão jogando num clube grande, recebem o salário em dia, tem uma torcida que puxa um saco, baba um ovo danado, porque eu já estou ficando de saco cheio disso. O torcedor tá certo, cara. O torcedor tá de saco cheio. Parar com esse negócio de, porque o jogador é maravilhoso. Não, o Verratti perdeu o gol pra burro. Tem que ser cobrado por isso. Parar com esse negócio. A gente já teve muito menos paciência com outros jogadores que entregaram muito mais. O Verratti tem ido mal nos jogos. O Verratti hoje perdeu um gol inacreditável de novo. Na pequena área, ele fez o gol. Ok, obrigado, Verratti. Aí você vai para os reforços, os pompudos reforços da diretoria de futebol do Vasco, com o aval do time de scout, um timaço de scout, com o aval do diretor técnico Felipe, o que esculhamba jogador, depende do jogador. Tem jogador que ele não esculhamba, mas tem jogador que ele esculhamba, e aí o que acontece? A gente vê hoje. O que o Lloyd fez no jogo? O Garré tem uns 4 na Série B do Campeonato Brasileiro, melhores do que ele. Meias, canhotinhos, que gira. Parece uma enceradeira. Um zagueiro que é pavoroso, e aí eu boto na conta do técnico Fernando Diniz, porque eu entendi o que ele fez no final de semana por conta da pressão, para não ceder. Mas não dá para o João Vitor. E você não vê caráter de urgência, porque devem achar o João Vitor um craque. E aí o Maurício Lemos, o zagueiro que foi contratado, não joga, ainda tem problema lá interno, a gente não sabe como é que ele tá, enfim. A gente tá em que situação, gente? Como é que vai ficar isso aí, direção do Vasco? Como é que vai ficar isso aí, treinador Fernando Diniz? A gente vai ficar nesse rame-rame até quando, gente? Porque é um looping. Eu hoje fui acionado pelo Diego Monteiro na transmissão do jogo, e se eu gravasse o comentário era o mesmo sempre. Eu já não tinha mais o que falar. Porque o Vasco fez um jogo ruim, fez um jogo limitado, que é o jogo do Vasco, contra um adversário que minimamente chegou à frente, mas não é um time para o Vasco tomar de 4 em Quito. É um time bom, ponto. Nada demais. Mas que soube jogar com a vantagem.
Nem encebou tanto, meteu 1-0 em cima da ridícula defesa do Vasco, que mais uma vez entrega. O cara baixou no primeiro pau e meteu de cabeça. Ele já tinha feito quase igual lá em Quito. Ninguém marca. O Paulo Henrique fez assim com a barriga, ó, como se vou marcar você. Ninguém gruda, ninguém marca. Não sei se isso é treino, não sei se isso é desleixo, não sei se isso é preguiça, eu não sei o que é. Ou então é problema psicológico. O time está abalado psicologicamente. Abalado são esses 10 mil que foram a São Januário, que vão ter que voltar para casa agora. Abalado é essa torcida que amanhã vai estar na rua sendo sacaneada de novo. Pô, perdeu pro Suco. Porque é mole. Volto a dizer, é mole para vocês. Porque ser xingado, ser apupado, é da vida do jogador, do treinador, do dirigente. Só que o torcedor xinga, pega o ônibus e vai para casa. Ele passa uma semana. Porque o Vasco agora só vai jogar no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto. Então, o torcedor é que vai ter que ficar remoendo isso, porque domingo, 6h30, vai estar todo mundo sentado para ver o Vasco provavelmente perder de novo para o Internacional de Porto Alegre, porque o time do Vasco não joga. O time do Vasco tem muitos problemas e não há caráter de urgência. Então foi mais uma noite de decepção, de frustração, de tristeza, e a gente não vê solução, ou pelo menos caráter de urgência na solução. O Emerson Rocha fez um comentário agora no nosso grupo, como se ele fosse o único a pensar assim. Eu disse, eu também pensei assim, porque tem muita gente que me chama de viúva do Rafael Paiva. O Rafael Paiva, com muito menos ano passado, fez muito mais. Montou um time que nos deu prazer, com esses caras que estão aí, com essa rapaziada que está aí. Então o problema, será que é o técnico? Será que o problema é quem está no comando? Porque o trabalho do Rafael Paiva começou a cair depois que o departamento de futebol que assumiu, na janela do ano passado, no meio do ano passado, trouxe Maxi Domingues e Jean Davi como soluções. Aí o trabalho começou a cair por coincidência, por muita coincidência. E mesmo assim o Paiva ainda conseguiu fazer milagre, botando Puma na segunda linha, sabe, mexendo aí o diabo que fosse, trocando o zagueiro toda hora, era bronca que o João Vitor jogava na esquerda, o Maicon era lento, o Medel estava machucado, enfim, mas ele foi levando, foi dando cabeçada e foi levando. Nós já tivemos o Carille, que terminou bem, acho que até jogando bem no jogo com o Cruzeiro, e agora o Fernando Diniz, que fez 2 jogos bons. Fortaleza e São Paulo, pelo menos por enquanto, hoje é o 11º jogo do Fernando Diniz e o aproveitamento dele não passa de 36%. E precisa sim ser questionado. Agora, precisa botar um pau na mesa, Diniz. Esse discurso samaritano de que não tem dinheiro, não, tem que ter dinheiro. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ser ousado, tem que sair da caixinha, tem que contratar, tem que mexer, porque com esse time, nesse anímico, a gente vai pro buraco. A gente vai ser eliminado na Copa do Brasil, talvez passe o CSA. Vai ser duro, vai ser muito duro, mas pra frente, quando pegar times mais camisa, vai apanhar. Claro que vai. É óbvio que vai. E o Campeonato Brasileiro é um terror. Nós estamos a 1 ponto. E a minha pergunta é simplesmente, qual é o caráter de urgência da diretoria do Vasco? Vai deixar isso acontecer? Vamos passar mais uma semana? Porque o Carlos Amodeu disse lá atrás que dia 22, 23, na reapresentação do mês passado, nós teríamos reforços. E a gente tem um jogador contratado que ainda não estreou, que é um volante, que não vai fazer um gol de bicicleta, nem vai sair riscando lá de trás e fazendo um gol. Então, a derrota de hoje cai em cima da incompetência de todos, dos que dirigem, daqueles que comandam em campo e dos jogadores também. Excetuando um jogador que teve uma atuação muito boa, que nem é um jogador que eu acho virtuoso, que é o Tietê, que se entregou muito, que lutou muito, que nitidamente está incomodado com essa situação, porque é um cara profissional. O restante do time do Vasco, nossa, que coisa feia, cara. Patético. Final do jogo parecia uma grande pelada. Era Paulinho pro Garré, pro Lloyd, que voltava, batia no Verrete, voltava. Nossa, que coisa feia. O Paulo Henrique se enrolando todo com a bola. Nossa, o João Vitor entregando a rapadura toda hora. E você vê solução para isso? A curto prazo não consigo ver, não. Não consigo ver mesmo. Vasco eliminado e vida que segue. Porque para quem está lá dentro, vida que segue. Estamos todos errados, somos todos críticos demais,
E a gente está fazendo o trabalho porque faz parte do processo. Ok, faz parte do processo. Só não vai ficar jogando de novo a culpa lá para trás. Vamos começar, já falei isso, assumir um pouco mais as responsabilidades. Precisa bater no peito e resolver o caso. Porque do jeito que tá, amigo, a gente tá transferindo muito responsabilidade. Aí é mole. Aí eu também quero ser presidente, quero ser diretor, quero ser técnico. Aí é mole. Olha, porra, não fui bem, mas lá atrás também fizeram um monte de lambança. Acabou o lá atrás. O lá atrás tá se resolvendo. E o daqui para frente, como é que faz? Tá estranho. Tá muito estranho.